Creio que a experiência do batismo no Espírito Santo é a maior de todas as expectativas de todo novo convertido. Lembro-me dos primeiros dias da minha conversão, quando tomei conhecimento desta promessa. Fiquei extasiado com a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo. A partir daquele momento, já não conseguia pensar noutra coisa, senão no desejo de beber dos rios de águas vivas. Queria estar presente em todas as reuniões de oração e vigílias, para buscar o inefável e glorioso revestimento de poder. Já naqueles dias, eu tinha a completa certeza de que nenhum cristão podia viver sem o Espírito Santo. Eu queria ser um pregador da palavra de Deus, eu queria ganhar almas para o reino de Deus, mas sabia que não podia fazer nada disso em minha própria força. Na simplicidade da minha fé, pus-me a clamar, a jejuar e a buscar a face do meu Deus, dia e noite. Até mesmo o recitar dos textos bíblicos sobre o assunto eram suficientes para fazer o meu coração saltar dentro de mim. Formamos na igreja um grupo de jovens sedentos por Deus e começamos a derramar a nossa alma perante Deus. Aqueles jovens foram uma provisão de Deus para a minha vida espiritual. Eles eram fervorosos no espírito e me incentivavam muito. Naqueles dias, nos lembrávamos de jovens da Bíblia, como Estevão, Felipe e Timóteo, que foram cheios do Espírito Santo e cujos testemunhos ficaram para nós. Nós queríamos ser como eles. Deus colocou em minhas mãos alguns livros que contavam as histórias de homens que fizeram a história da igreja e que foram cheios do Espírito Santo. Entre os livros que me inspiraram a buscar o batismo no Espírito Santo, estava um pequeno livrete chamado Vidas Poderosas, do saudoso pastor Enéas Tonini, que, havendo sido pastor batista, agora já não podia mais pertencer à convenção nacional de sua denominação, porque havia recebido o batismo no Espírito Santo. Então ele escreveu um pequeno livrete para falar de John Wesley, Samuel Morris, David Brainerd, Charles Finney, Dwight Lyman Moody, Oswald Smith, John White, Amanda Smith, Billy Graham, entre outros. Demorei um pouco para ler este pequeno livro, não porque ele fosse difícil de ler, mas porque tinha que parar toda hora para chorar e orar. Era muito lindo conhecer aquelas histórias reais de pessoas contemporâneas que tiveram grandes experiências com o Espírito Santo de Deus. Enfim, o Senhor abasteceu o meu coração com palavras de fé, até que a sua misericórdia me alcançou e Ele me batizou com o seu precioso Espírito Santo. Acho que se Ele não me batizasse, eu morreria. Creio que chegou a hora de trazermos de volta a doutrina do Espírito Santo para a igreja e para os novos irmãos. Vamos para o ponto de número 1 da nossa lição. O que significa batismo no Espírito Santo? O ensino do Novo Testamento é muito claro ao mencionar o batismo no Espírito Santo como uma obra distinta e subsequente à obra da salvação. Embora o Espírito Santo trabalhe no mundo para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, o mundo incrédulo não pode receber o batismo no Espírito Santo antes de se converter ao Senhor. Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." João 14, 16 e 17. Por outro lado, sabemos também que a conversão a Cristo não confere automaticamente ao crente o batismo no Espírito Santo. A salvação e o batismo no Espírito Santo são duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo Jesus. A salvação em Cristo abre as portas para recebermos a plenitude do Espírito Santo e todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme afirmou o Senhor. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: "Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?" E disse-lhes:
Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versos 5 a 8. O fenômeno do Pentecostes, o último representante da velha aliança, ao anunciar o ministério do Espírito Santo, ele, o profeta João Batista, falou de algo que até então não era conhecido. Ele disse: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. Nas palavras de João Batista, o batismo no Espírito Santo lembraria as mais fortes manifestações de Deus no Velho Testamento. Por exemplo, o fogo na sarça, nos dias de Moisés, a coluna de fogo sobre a congregação de Israel no deserto e a manifestação da glória de Deus sobre o tabernáculo. O simbolismo do fogo significava que o Espírito Santo operaria uma espécie de purificação nos corações, expurgando os sentimentos incompatíveis com a sua natureza santa. E da mesma forma que o profeta batizava no rio, Jesus batizaria no Espírito. A expressão batizar usada por João Batista é batizem, que significa imergir. Isto significa que os crentes seriam imersos ou envolvidos no Espírito Santo. A experiência é identificada como sendo a promessa do Pai e o recebimento do poder do alto. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. O batismo no Espírito Santo é sempre caracterizado pelo enchimento e que, por sua vez, manifesta-se no fervor e na intrepidez espiritual. A Bíblia diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Duas bênçãos distintas. O fato de que Jesus ordenou aos discípulos que permanecessem em Jerusalém para serem revestidos de poder, deve nos lembrar que eles já tinham os seus nomes escritos no céu. Lucas 10:20. Já tinham operado milagres, expulsado demônios. Eles eram salvos. Mesmo assim precisavam receber o batismo no Espírito Santo. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. E isso confirma a doutrina pentecostal de que a bênção do batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Está claro que João tinha batizado aqueles irmãos com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce do que após ele havia de vir, isto é, em Cristo. Mas, sendo salvos, batizados, não eram ainda cheios do Espírito Santo. Paulo orou por eles, impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam línguas e profetizavam. Na experiência da salvação, o recém-convertido recebe a sua primeira vestimenta espiritual, o vestido da salvação e o manto da justiça de Cristo. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com manto de justiça. Isaías 61, verso 10. Porém, no batismo com o Espírito Santo, o crente que já está vestido, já é salvo, recebe a sua segunda vestimenta, o poder do alto. Ele é revestido, ou seja, dotado de capacidade espiritual para o serviço do Senhor. Conceito teológico. Em certo sentido, a igreja já existia no Velho Testamento. Estevão fala da igreja no deserto, Atos 7,38. Ainda assim, algo especial aconteceu no dia de Pentecostes. Naquele dia começou a era do Espírito e foi inaugurada a igreja do Novo Testamento.
uma igreja para o mundo inteiro. O ministério público de Jesus foi inaugurado com seu batismo com o Espírito. Da mesma forma, os seus discípulos tiveram que esperar a vinda do Espírito para iniciarem a tarefa da evangelização mundial. No dia de Pentecostes, o povo de Deus se tornou uma igreja fervorosa para Deus. Pecadores foram convencidos dos seus pecados e convertidos em larga escala, quase 3.000, só no primeiro dia. Jesus havia prometido: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. João 14, verso 12 e verso 16. Os fracos, confusos e amedrontados se tornaram poderosos e destemidos pregadores. Foram dotados da capacitação espiritual necessária para o desempenho da grande obra de evangelização deste mundo. Os milagres operados pelos primitivos cristãos, à vista das multidões, constituíam as credenciais divinas que autenticavam a mensagem do Cristo ressurreto. Enquanto houver necessidade da pregação do Evangelho, haverá batismos com o Espírito Santo, pois é por meio dele que somos capacitados a testemunhar de Jesus. Nada pode substituir essa experiência na vida do cristão. Subestimar o seu valor é perder um dos mais ricos privilégios espirituais. Somente os crentes revestidos de poder compreendem a profundidade do amor de Deus. Somente os crentes ungidos com o Espírito têm o discernimento necessário para o desempenho desta obra, a obra da evangelização. Ponto de número 2. O propósito do batismo no Espírito. Finalidade. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, Atos 2, 14 a 16. De acordo com as palavras do Senhor, o principal propósito do batismo seria tornar os seus discípulos em testemunhas de suas palavras e obras. Testemunhas espiritualmente capazes para influenciar o mundo com a pregação do Evangelho. Foi esta maravilhosa experiência que transformou Pedro, de um homem vacilante, num poderoso apóstolo, capaz de testemunhar de Cristo ousadamente perante as autoridades, perante as multidões. Foi tão poderoso aquele testemunho que a igreja foi acrescida de um grande número de crentes que decisivamente aceitaram a Cristo como Salvador. Somente uma grande experiência espiritual, como o batismo no Espírito Santo, poderia ter transformado a vida de Pedro e dos demais apóstolos. Quando estes entraram no cenáculo, estavam com medo e cheios de dúvidas. Quando saíram de lá, estavam determinados e dispostos a anunciar a salvação de Cristo até os confins da terra. A capacitação do Espírito. Não há dúvida, o propósito principal deste batismo é o de revestir, é de dar o poder do alto, conforme expresso nas palavras de Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1 e 8. O batismo no Espírito Santo habilita os crentes a testemunharem efetivamente de Cristo, inclusive em circunstâncias difíceis e perigosas. Mesmo quando se levanta as oposições satânicas, movida por líderes, como foi em Jerusalém, os líderes judaicos se levantaram, mas os primitivos discípulos de Cristo estavam habilitados. A Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E ainda, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Uma necessidade real e atual. A igreja de nossos dias precisa saber
que nada substitui o poder de Deus. Nem belos cânticos, nem belos templos, nem cultura refinada e eloquência pode substituir o Espírito Santo na vida da igreja e na vida do cristão. Todos nós precisamos desesperadamente do Espírito de Deus. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e para o seu crescimento espiritual. Talvez alguém pergunte: pastor, como devo buscar o batismo no Espírito Santo? Quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, não existe qualquer regra fixa de como devemos buscar o Espírito Santo. Porém, Deus nos deu algumas importantes recomendações que não devem ser ignoradas. Por exemplo, primeiro, Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre os sedentos. Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. Em João 7, 37 a 39, o Senhor também disse: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, os rios de água viva correrão do seu interior. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então precisamos estar sedentos, ter sede, buscar com ímpeto, com fome, com desejo. Segundo, Jesus disse que devemos pedir o Espírito Santo. Lucas 11, 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então não canse de pedir. Terceiro, Jesus disse que devemos esperá-lo. Atos capítulo 1, verso 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Quarto, Pedro disse que devemos estar prontos para obedecê-lo. Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você não tem que ser perfeito, não. O Espírito Santo vem para te dar força, para você ser um bom crente, para você ser forte. Mas ele vem para aqueles que têm um coração dispostos a obedecer. Tem que haver dentro de você a disposição dócil de estar buscando fazer a vontade de Deus. Quinto, Paulo diz que devemos recebê-lo pela fé. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Ponto de número 3. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. As outras línguas. No dia de Pentecostes, houve pelo menos 4 sinais que evidenciaram o derramamento inicial do Espírito Santo naquela ocasião. A Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E a Bíblia ainda diz: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atos capítulo 4, verso de 1 a 4 e o verso 6. Desses 4 sinais, o som, o fogo, as línguas estranhas e idiomas estrangeiros, apenas as línguas estranhas repetiram nas demais experiências do batismo com o Espírito Santo, registradas no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver isto? Em Samaria, Atos 8, de 14 a 25. O relato de como os samaritanos receberam o batismo no Espírito Santo parece omitir qualquer menção às línguas estranhas. Não há referência direta ao falar em línguas, mas há fortes evidências de que houve um sinal visível.
e nós cremos que eram línguas estranhas, como em outras ocasiões houve. Quando os crentes receberam o batismo com o Espírito Santo, aconteceu algo concreto que fez com que Simão visse que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo. Aí a pergunta é o seguinte: o que é que ele viu? Alegria? Não deve ser, porque já havia grande alegria naquela cidade pela evangelização de Filipe. Cremos que Simão observou a evidência física inicial de falar em outras línguas na vida daqueles que eram batizados com o Espírito Santo, e isto o deixou impressionado. Na experiência de Saulo, em Atos 9, 17 e 18, logo após a sua conversão na estrada de Damasco, Saulo recebeu a visita de Ananias, que orou por ele, para que ele recebesse o Espírito Santo. Paulo afirmou mais tarde que falava mais línguas que os demais, 1 Coríntios 14, 18. Quando falou línguas estranhas pela primeira vez? Certamente quando foi batizado com o Espírito Santo, naquela ocasião, quando Ananias orou por ele. Na casa de Cornélio, Atos 10, 43 a 48. Depois que Deus purificou os corações daqueles que haviam se reunido na casa de Cornélio, caiu sobre todos o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Mais tarde, quando Pedro comentava este acontecimento com os apóstolos em Jerusalém, definitivamente relacionou a experiência desses gentios à mesma experiência ocorrida com eles no cenáculo no dia de Pentecostes. Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, Atos 11, 15. Ou seja, o modelo seguido era o mesmo do princípio. O batismo com o Espírito Santo continuava sendo evidenciado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas. E por fim, em Éfeso, Atos 19, de 1 a 7, trata-se da experiência dos discípulos de Éfeso e aconteceu cerca de mais de 20 anos depois do Pentecostes. Não obstante, o padrão do Espírito Santo continuava repetindo-se, como no princípio. Os crentes eram batizados com o Espírito Santo e começavam a falar noutras línguas. A Bíblia diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, verso 6. Assim, em todos os casos em que os crentes foram batizados com o Espírito Santo, referidos em Atos, fica claramente demonstrado ou fortemente subentendido que os que receberam o batismo no Espírito Santo falaram em línguas estranhas. Nós, pentecostais, cremos que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado inicialmente na vida do crente que o recebe pelo falar em línguas estranhas. Sabemos que existem muitas outras evidências que seguirão a vida de uma pessoa batizada e cheia do Espírito Santo. Todavia, estamos certos pelas Escrituras e pelas experiências que o sinal inicial é o falar em línguas. Esse padrão bíblico continua sendo o mesmo até hoje, em nossos dias. Função das línguas. 1 Coríntios 14, verso 2. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Eis aí o grande privilégio de falar em línguas estranhas. Trata-se de um canal de comunicação aberto entre nós e Deus. As línguas estranhas nos proporcionam uma intimidade tão profunda com Deus que nem mesmo Satanás, com toda a sua perspicácia, pode compreender ou compartilhar daquilo que falamos ou expressamos. É uma comunicação ao nível do Espírito, em forma de mistérios. Por este texto, entendemos que as línguas estranhas, como sinal do batismo, não se trata de idiomas conhecidos, mas sim de algo totalmente desconhecido. A natureza das línguas, a glossolalia, está ligada ao entendimento puramente espiritual, nada tendo a ver com a mente racional. Falar em línguas é falar de mistérios, ou seja, coisas não reveladas ao ser humano, que são do inteiro domínio de Deus. Paulo diz: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento.
Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, versos 14 e 15. As línguas estranhas, como sinal do batismo, podem ser usadas de modo ilimitado nos momentos devocionais, quando o crente estiver dirigindo-se a Deus, ou seja, em seus momentos a sós com Deus, ou mesmo quando estiver orando com outros irmãos, conforme ensinou Paulo. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. 1 Coríntios 14, verso 5. Atualidade das línguas. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2, 38 e 39. O dom de línguas não se encontra em qualquer parte do Antigo Testamento, mas a sua realidade profética está clara em Isaías 28, verso 11 e 12. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Também está subentendido na profecia de Joel, capítulo 2, 28 e 29. Ali está implícito o falar em línguas, pois foi citada por Pedro em seu sermão no dia de Pentecostes. Mas o real cumprimento da promessa do falar em línguas começou no dia de Pentecostes. O testemunho da história mostra que o falar em línguas não sofreu interrupção desde a época apostólica até os nossos dias. Irineu, discípulo de Justino, que foi discípulo de João, testemunhou: temos em nossas igrejas irmãos que possuem dons proféticos e pelo Espírito Santo falam toda classe de línguas. Agostinho, um dos grandes líderes da igreja no quarto século, escreveu: é de se esperar que os novos convertidos falem em novas línguas. A história da igreja alemã registra: o doutor Martinho Lutero foi um profeta, evangelista, falador de línguas e intérprete, tudo em uma só pessoa, dotado de todos os dons do Espírito. Portanto, cremos que o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, continua ocorrendo da mesma forma como está registrado no livro de Atos e deve perdurar até que Cristo volte. Vamos para a conclusão de nossa lição. Para encerrar esta lição, quero contar um lindo testemunho para você. No final da década de 90, conheci um pastor veterano que tinha vindo do estado do Rio de Janeiro para Goiás. E então ele nos contou sobre como Jesus o batizou no Espírito Santo. Era o pastor José Rodrigues. Ele disse que quando ainda era criança, com cerca de 8 anos de idade, e nessa época seus pais se converteram numa pequena igreja da zona rural. E naqueles dias, os irmãos haviam determinado uma noite para buscar o batismo no Espírito Santo. Foram feitas várias preparações naquela semana e finalmente chegou o dia esperado. Quando as famílias chegaram à congregação, a primeira coisa que fizeram foi separar as crianças dos adultos. Os irmãos pensaram assim: olha, as crianças são inquietas e poderão nos atrapalhar. E para evitar qualquer distração, vamos enviar os meninos, as meninas, para o galpão que fica lá atrás. E assim fizeram. Fecharam as portas do templo e começaram a orar. 1 hora depois, ainda não havia ninguém batizado. E um dos meninos inquietos, lá atrás, curiosamente pensou: por que estamos aqui? O que está acontecendo dentro da igreja? Por que nós não podemos estar lá? Vou dar uma olhada, vou dar uma espiada. Ele rodeou o salão de cultos e ficou observando na fresta da janela e olhou os irmãos. Depois voltou e contou para as demais crianças que os irmãos estavam ajoelhados, com as mãos levantadas, pedindo o Espírito Santo para cair sobre eles. Então aquela criança disse: olha, já que não podemos ficar lá dentro com os nossos pais, então vamos fazer o mesmo aqui fora. E as crianças concordaram, ajoelharam e começaram a orar. 15 minutos depois, os pais começaram a ouvir um estranho barulho vindo do galpão lá de trás. Preocupados, saíram depressa para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram ali, as crianças estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. Conclusão: todos saíram do templo
e foram para o galpão orar com as crianças. E muitos foram batizados com o Espírito Santo, abraçando-se com aquelas criancinhas. Jesus disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, verso 3. É de capital importância vivermos de tal maneira que o Espírito Santo tenha total liberdade de ação em nossas vidas. Atitudes de reverência, de temor, de obediência, de santificação, de amor, de humildade e etc. Essas coisas, aliadas a uma vida de temor, de piedade, podem proporcionar uma grande liberdade para o Espírito Santo operar em nossas vidas. O falar em outras línguas virá espontaneamente como consequência do transbordar do Espírito. Glória a Deus! Que o Senhor nos ajude a viver na dependência do seu Espírito e que nós possamos restaurar, resgatar esta fonte de água viva que transborda desde o Calvário e que tem sustentado movimentos grandiosos no decorrer de séculos, como, por exemplo, a denominação Assembleia de Deus, que só tem uma explicação, porque ela subsistiu a todas as perseguições, todas as lutas, todas as intempéries, com obreiros simples, analfabetos. Porque ela cresceu tanto, porque ela se tornou a maior denominação do mundo, porque ela influenciou de forma tão decisiva a nossa nação e o mundo inteiro. Olha, irmãos, só tem uma explicação: o Espírito Santo de Deus tinha proeminência, estava em primeiro lugar, os corações estavam quebrantados, os olhos estavam cheios de lágrimas, e o desejo e a expressão e a busca de cada irmão era na direção de ser cheio do Espírito Santo. Que nós possamos retornar a estes princípios gloriosos de Deus, revelados já e confirmados. É o caminho do avivamento, é o caminho da obra profunda de Deus. Agora que temos tanto conhecimento na Bíblia, está na hora de nós agora abastecermos, de nós agora ungirmos, buscarmos a unção de Deus para este conhecimento, para esta revelação, para esta vida tão profunda que o Senhor já tem nos levado a viver, mas está faltando algo e nós precisamos buscar com toda a necessidade e urgentemente. Deus te abençoe.